Mansur e Alex. Hoje foi queijinho, cara. Alex caprichando sempre. Bom, vamos contar a história, né, da grande vitória do Galo 2-0 em cima do Internacional. Richarlison e PC Vasconcelos estão aqui comigo. Jogo bom, né? Movimentado, em vários momentos lá e cá. Queria a opinião de vocês desse jogo. Começa com você, Rick. Boa noite, meninos. Boa noite a todos que nos assistem no Troca. É exatamente isso, jogo movimentado. O Inter começou bem, começou os 10 primeiros minutos do primeiro tempo tendo boas possibilidades. A gente tá vendo uma delas com o Borré, mas aos poucos o Atlético foi se remodelando, conseguindo se colocar um pouquinho melhor posicionalmente falando, né? E aí entra o Dudu no jogo, o próprio Scarpa que fez um jogo muito bom, e aí a gente já tá vendo uma finalização do Rony. Nesse momento o Atlético começa a ficar melhor na partida, começa a tomar conta, com bastante movimentações, com bastante articulações. A gente tá vendo mais uma possibilidade, o Vitão salva em cima da linha, né? Uma jogada do Scarpa. Era um Atlético que vinha muito bem, né, PC? Um Atlético que fazia um primeiro tempo muito bom depois dos 10 primeiros minutos dominado pelo Inter. Salve, turma do Troca, quem nos acompanha. Um Galo que entrou em campo, talvez até, isso pode ser debatido por vocês aí, com uma formação que provavelmente o Cuca utilizará em outras partidas. A estreia do Dudu, Rony e Hulk à frente, com o Scarpa no meio de campo. E o Scarpa foi um jogador importantíssimo para essa equipe do Galo, pela sua capacidade de articulação. Do outro lado, o Internacional, que viu ficar muito alta a conta pelas ausências do Fernando, que provavelmente não volta a jogar mais esse ano, do Alan Patrick e do Bernabé. Essas três ausências impactaram de forma muito dura para a equipe do Internacional. Mesmo assim, no segundo tempo, com algumas modificações feitas pelo Roger, especialmente a entrada do Iago, o Internacional foi mais ameaçador. E aí, um jogador sobressaiu no time do Galo, que foi o goleiro Everson, com essas defesas que vocês estão vendo aí. Mas no todo, né, Henrique, eu acho que a vitória do Galo foi merecida, né? Eu acho que o Galo teve a capacidade de transformar aquilo que criou em gols. É claro que você foi muito bem, foi cirúrgico em falar que teve duas grandes defesas do Everson, né, que poderiam ter sido 2 gols do Inter. Mas na produção, naquilo que é o jogo jogado, o Atlético produziu bem mais. E por isso que conseguiu agora, a gente está vendo aí o lance final, conseguiu transformar essas possibilidades, mais uma chance do Atlético, em gols. Dandan, o jogo é o seguinte, quando você agora, quando você tem o Hulk, mais uma chance... Ele imaginou que estava impedido e aí não foi tão decisivo assim. A gente falou, né? A gente falou na transmissão, né? Ele achou que estava impedido, o Bandeira não levantou, aí ele se lamentou. Enfim... Para você vencer jogos, você tem que ser capaz... A gente está vendo essa defesaça... Espetacular essa defesa do Everson. Você tem que ser capaz de entender o jogo. O Atlético entendeu. O Atlético sofreu no começo do primeiro tempo e no começo do segundo tempo. Depois o Atlético foi dominante e quase todo teve o controle da partida. Então, mérito para o Atlético, é um sinalzinho já laranja para vermelho para o Inter, exato, que vai ter esse um mês de parada para recalcular essa rota ou fazer um novo planejamento. E aí a gente está vendo o gol da vitória, o Júnior Santos que entrou para dar energia nova e no primeiro lance ele consegue, num belo passe do Igor Gomes, fazer o gol e decretar a vitória do Atlético. E ele tem uma compreensão, Júnior Santos, muito afinada dessa movimentação. Vocês reparam que tem o passe do Igor Gomes, mas o Júnior Santos tem um entendimento perfeito de como se movimentar e concluir a jogada. Pra galera que não viu o jogo e quer saber, estreia do Dudu, como ele foi, Rick? Pra mim foi 6. Foi na média, tá sem ritmo ainda, precisa um pouquinho mais pra se entrosar melhor com esses dois atacantes, que é o Rony e o Hulk. O que você acha, presidente? Acompanha o relator. Muito bem, é isso, gente. Esse foi o jogo 2-0 para a equipe do Galo em cima do Internacional. O Atlético sobe, vai para a 7ª posição e o Inter na zona do rebaixamento. Eu volto com você, Diniz, mais uma vez tocando aí o Troca com o dinizismo. A gente tem também o nosso dinizismo. Um abraço, amigo. E o dinizismo está em grande fase nesse momento, hein? Não é o meu caso, não é o meu caso. Mas o dinizismo... Mas já você vai renovar o contrato, fica tranquilo. Tá? Tô esperando. Ô, Mansur, fala uma coisa pra mim aqui. Dormir 30 dias na zona do rebaixamento para um time com o elenco que tem Internacional... Você estava aqui, enquanto os amigos comentavam lá, você estava vendo a lista de desfalques do Internacional e assim como no caso do São Paulo, ela é extensa. Acho que dá para, se eu fosse treinador, eu me justificaria assim, olha, são muitos desfalques e tudo mais.
Ainda assim, o Inter está com muita dificuldade para jogar, né? Hoje ainda teve 2 bolas na trave, mas os resultados não aparecem. O ano do Inter foi muito marcado por essas ausências, né? Porque teve muita ausência em dado momento, até durante o Gauchão. Sim. E mesmo com ela, o Inter conseguia jogar melhor, isso, né, Mansur? Isso. E o Inter já jogou. Agora, é verdade que o Inter teve um momento bem melhor de rendimento, por exemplo, na segunda metade do ano passado, do que nessa primeira metade de 2025. Mas a lista de desfalque é muito pesada, né? E muito extensa. Então, acho que isso precisa ser ponderado. Do jogo, uma coisa que me chamou a atenção, assim, o Atlético foi melhor do que o Inter durante mais tempo do jogo. Agora, o Atlético ele tem uma característica, não estou dizendo que é um erro do Atlético jogar assim. Qualquer forma que você escolha de jogar vai te deixar com algumas vulnerabilidades e com algumas virtudes. O Cuca é muito adepto de um jogo de tentar atacar o mais rápido possível, de retomada de bola e tentar ligar os atacantes o mais rápido possível, de ser agressivo. O que o Atlético não tem tanto, em função disso, é controle, né? Pausa no jogo. E por vezes, essa falta de pausa recolocou o Inter no jogo, com retomada de bola, com escapar do campo vai ficando um pouco maior, e o Inter, mesmo em desvantagem, conseguiu ter algumas escapadas em que ele quase empatou o jogo. O Inter teve chances muito boas até de pontuar no jogo de hoje. No todo, o Atlético foi o melhor time e a vitória foi justa. O Inter vem sofrendo com essa questão de equilíbrio. Eu acho que teve jogos que ele poderia ter ganhado, só que tem tomado muito gol e tem aproveitado pouco, óbvio, né? A tabela diz isso. Sim. Os 4 últimos colocados são as piores defesas. Aí se junta com o pior ataque, isso que Juventude ainda tem um jogo a menos e tal. Mas são 18 gols sofridos, né? E o Inter fora de casa não conseguiu naturalmente fazer nada. E hoje até, para essa dificuldade de alguns momentos de criar sem o Alan Patrick, o Romero ele ficou no banco, né? Ele não entrou. Hoje de novo, disso, né, Alex? Então não sei, o dia a dia a gente não acompanha, falando só de característica, né? É um cara que poderia, de repente, agregar e acrescentar um pouco mais. Mas, dos últimos 15 pontos, o Inter ganhou apenas 2. É muito pouco. Então o momento é ruim. Lógico que a falta de jogadores importantes. Naturalmente, acho que a parada pro Inter, lógico que é ruim parar sim, mas pro Inter eu acho que é uma maravilha. Para poder recuperar a maioria desses jogadores. Infelizmente, acho só o Fernando que não, né? O Fernando tem um problema no joelho, né? Ligamento posterior. Cruzado posterior. Cruzado posterior, que é raro uma lesão no posterior. Uma vez eu lesionei... Normalmente se lesiona no anterior, lesionei bem ele, mas não rompeu. Eu demorei 3 meses para voltar. Ele, como ele rompeu... Não precisa de cirurgia, então vai precisar, às vezes, de um tempo um pouco maior, que faz muita falta pro Inter. A notícia é de que o Fernando deve ficar 5 meses fora. A previsão é que ele volte lá para novembro só, jogar o quase a temporada toda, final do campeonato. É isso aí. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, sim, aí do Troca de Passe, falando muito sobre essa grande vitória do nosso Galão da Massa. Cara, como que mudou a gente jogar na nossa casa de verdade? No início do campeonato, o Galo teve até algumas partidas que teve um bom futebol, mas não